Muito bom dia, queridos irmãos e amigos, que a paz e a graça de Cristo esteja com cada um de vocês. Para a nossa devocional desta manhã, eu gostaria de convidá-los a abrirem as Escrituras na carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo de número 11. Carta aos Gálatas, capítulo 1, verso 11, que diz: Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Para a nossa devocional desta manhã, eu gostaria de falar acerca da singularidade do evangelho. Pela graça de Deus, nós estamos expondo atualmente, aqui na Igreja Presbiteriana de Acopiara, uma série de sermões na carta aos Gálatas. E nestas exposições bíblicas nós temos aprendido que os irmãos das igrejas da Galácia estavam experimentando um grave problema. Esse grave problema é que eles estavam abandonando o verdadeiro evangelho por um outro evangelho, por um falso evangelho. O verdadeiro evangelho é o evangelho da graça de Deus, ou seja, que nós não somos salvos pelos nossos méritos, esforços ou obras. Nós somos salvos tão simplesmente pela maravilhosa graça de Deus em Cristo Jesus. Foi Cristo quem operou a salvação. E nós não podemos e não conseguimos cooperar com a nossa própria salvação. Nós não podemos auxiliar o Senhor a nos salvar. Nós somos objeto da salvação. Mas, uma vez que Paulo pregou essa gloriosa verdade nas igrejas da Galácia, ao ausentar-se para continuar a obra missionária, pessoas infiltraram-se no meio daqueles irmãos, intencionando uma nova doutrina. E essa nova doutrina é que os irmãos da Galácia, os cristãos da Galácia, deveriam sim crer em Cristo para a salvação. Porém, além de crerem em Cristo para a salvação, eles deveriam também guardar a lei do Senhor para a salvação. É claro que devemos guardar a palavra de Deus, mas não para a nossa salvação, e sim para a nossa santificação. Mas o foco que eu quero trazer para nós na manhã de hoje é que, ao anunciarem um evangelho híbrido de fé e obras nesse sentido, que cooperam para a nossa salvação, esses falsos mestres estavam distorcendo a verdade do evangelho. E Paulo então escreve essa carta em defesa do evangelho e também, de certa forma, em defesa do seu apostolado, porque ele estava sendo acusado de ser um falso ministro de Cristo Jesus por esses falsos mestres. E aí Paulo, em toda essa carta, vai nos mostrar que o evangelho por ele pregado é o autêntico evangelho e que esse evangelho é singular. Significa o quê? Que o evangelho de Cristo é superior e ele é, primeiramente, superior aos próprios apóstolos. Paulo vai dizer alguns versos anteriores que se ele ou qualquer outro dos apóstolos chegasse ali na região da Galácia e anunciasse outro evangelho, esse evangelho seria um evangelho maldito, seria um evangelho falso, seria um evangelho anamatizado, ou seja, um evangelho destoado do autêntico evangelho de Cristo. Então, não é o pregador que autentica a mensagem, é a mensagem que autentica o pregador. Significa, queridos, que o evangelho ele era superior ao próprio Paulo e aos demais apóstolos. Os apóstolos eram servos dessa mensagem e não a mensagem era serva deles. Mas além de ser superior aos apóstolos, o evangelho também era superior aos anjos. Paulo continua a sua argumentação dizendo que se anjos descessem do céu pregando um evangelho diferente do evangelho da graça, isso também seria maldito. Então Paulo diz, olha, o evangelho é superior aos anjos.
se os céus se rasgassem, se seres celestiais descessem de lá, anunciando a vocês que vocês têm que acrescentar alguma coisa à obra de Cristo, esses seres angelicais são malditos, estão deturpando a palavra de Deus. E finalmente, se o evangelho ele é superior aos próprios apóstolos, se ele é superior aos anjos, ele também é superior aos falsos mestres. E Paulo, então, no verso de número 11, destaca que ele não recebeu esse evangelho de homens. Esse evangelho não foi algo produzido pela criatividade de Paulo, mas foi algo que ele recebeu da parte de Deus. O verdadeiro evangelho não é o evangelho que diz a você que você tem que fazer isso, aquilo ou aquilo outro para ser salvo. O verdadeiro evangelho é aquele que salva você, independentemente de você mesmo. A graça de Deus, quando nos toca, nos transforma. Uma vez transformados, é óbvio que nossas atitudes e obras serão diferentes. Mas nossas atitudes e obras diferentes não produzem salvação, mas são uma consequência da salvação produzida pela graça de Deus em Cristo Jesus. Dito isso, eu pergunto a você, em que você confia para a sua salvação? Em quem você deposita sua confiança para a sua salvação? Querido, não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. A salvação será uma realidade na sua vida quando você confiar em Jesus. A salvação será uma realidade na sua vida quando o evangelho da graça de Deus for ouvido por você e pela graça compreendido por você e Deus, o nosso Deus, tocar o seu coração de pedra e transformá-lo em um novo coração. Não são as nossas atitudes que nos salvam, mas é a pura graça de Deus. Portanto, creia no Senhor, arrependa-se, e se assim o fizer, você estará manifestando o que está acontecendo pela graça de Deus em você. O seu coração está sendo transformado. O verdadeiro evangelho é superior aos apóstolos, aos anjos, aos falsos mestres, a você e a mim. E esse evangelho diz que somos salvos pela graça mediante a fé. Isto não vem de nós, mas é dom de Deus. Deixa eu orar por sua vida. Senhor, eu quero pedir a Ti nesta manhã maravilhosa que o Senhor use o Teu santo evangelho para abençoar vidas. Possamos confiar e depender exclusivamente do Senhor. Que não venhamos a depositar nossas esperanças de vida eterna em nossos atos, tão falhos e volúveis, mas que venhamos a depender tão somente da maravilhosa graça de Deus. Muito obrigado, Senhor, por nos amar de modo especial. Estende essa graça a quantos quiserem, para que sejam salvos pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus e o Senhor vos abençoe.